Nesse vídeo eu vou mostrar uma explicação super detalhada sobre o algoritmo para poder mostrar a diagonal secundária de uma matriz. Logicamente eu vou acabar falando da diagonal primária também, tá? Mas o objetivo aqui maior é falar sobre a diagonal secundária. É visto na matemática então que uma matriz quadrada, tá? Ou em uma matriz quadrada, a diagonal principal é formada pelos elementos de A e J, tais que I é igual a J, e a diagonal secundária é dada pela expressão aqui I mais J é igual a N mais 1. Quando a gente pega só na matemática aqui, a gente tem que fazer uma interpretação para poder estar entendendo, né? Mas I e J se refere aos índices dessa matriz, tá? E o N aqui se refere à ordem dessa matriz, o tamanho dela. No caso que assim é uma matriz quadrada, então a matriz, por exemplo, de tamanho 3, tá? Ela vai ser uma matriz 3 por 3. Aqui tem um exemplo com os índices enumerados. Tá? A diagonal principal seria essa diagonal aqui, tá? Que vem da esquerda para a direita. E a diagonal secundária, bom, essa aqui também vem da esquerda para a direita, né? Mas essa daqui é a que vem decrescendo e essa aqui é que vem crescendo da esquerda para a direita. Tá? Então vejo que aqui os termos seriam aqueles que têm realmente o mesmo valor para I e para J. Então posição 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante. E a diagonal secundária é uma outra expressão, eu não tenho essa relação aqui tão fácil de I igual a J. Eu olho por essa outra expressão aqui. É importante trazer que, quando se fala quando eu quero transpor essa questão matemática lá para a linguagem de programação C, tá? Os índices da matriz, eles são contabilizados de uma maneira diferente, onde os valores da matriz, os índices, eles começam com a numeração 0, diferente aqui da matemática, onde essa numeração começou, ou pelo menos de onde eu tirei esse conceito aqui matemático, a formulação começou aqui com os índices 1 e 1. Né? Então começa a contar o índice a partir da numeração 1. E no C é a partir da numeração 0. Então isso daqui vai precisar alterar um pouco, principalmente essa formulação aqui. Se eu observar a questão da diagonal principal, eu vejo que a ideia matemática é a mesma. Quando o valor de I e de J forem iguais, é o caso aqui, é um elemento da diagonal principal. No caso da diagonal secundária, tá? Essa expressão aqui eu vejo que é diferente, né? Os índices aqui são diferentes, e eu tenho que fazer por essa formulação aqui. Vejo que mudou aqui. Tá? Aqui eu estou considerando, por exemplo, que o N é igual a 3, já que é uma matriz 3 por 3. Vejam que toda vez que eu somar esses dois valores, 2 e 0 dá 2, 1 e 1 dá 2, 0 e 2 dá 2, que é exatamente igual ao tamanho da matriz menos 1. O tamanho da matriz, a ordem da matriz é 3, então aqui 3 menos 1 é 2, eu vejo que a soma desses índices aqui dá sempre 2, porque são diagonal secundária. Vejam que se eu somar todos os outros índices aqui, só os da diagonal secundária é que dá 2. Né? Se eu pegar aqui 0, 0, não dá, 0, 1. Se eu pegar aqui, ó, 2 e 1, isso daqui a soma aqui dá 3. Tá? Aqui 2 e 2 dá 4, aqui dá 3. Tá? Só nessa diagonal secundária, só os elementos da diagonal secundária é que vão ter com que sua soma seja igual a 2, né? A n menos 1. Com isso, eu posso começar aí a formular a solução, né, o algoritmo para poder resolver, mas inicialmente eu preciso entender o conceito e encontrar como que eu vou fazer esse cálculo. Tá? Mas é isso daqui, essa é a expressão que eu vou utilizar para poder estar verificando se um elemento é da diagonal secundária, assim como eu uso essa expressão aqui para poder verificar se um elemento é da diagonal primária. Eu já trago aqui assim o código inicial que vai ser necessário, ele é responsável por poder preencher a matriz e poder mostrar essa matriz. Essa matriz está sendo preenchida com números aleatórios aqui entre 0 e 9. Se você olhando esse código já entendeu o que está acontecendo, porque essa parte é bem básica, pode avançar, tá? Avança realmente na execução do vídeo para poder pegar a explicação mais adiante, porque eu vou explicar detalhadamente todo passo aqui desse preenchimento para as pessoas que não entenderem. Então aqui eu vou fazer o teste de mesa para poder acompanhar esse algoritmo. Então, inicialmente são definidas essas três variáveis, né? Então, aqui estão definidas três variáveis e, né, sendo uma que é a minha matriz já desenhei aqui como se fosse, né, uma matriz 3 por 3, então são 3 linhas, 3 colunas, e já desenhei aqui também, já coloquei quais são os índices, né, de coordenada aqui dessa matriz, né? Então, aqui o índice 0, 0, 0, 1, 0, 2 e assim sucessivamente está aqui marcadinho em vermelho. Tá? Em seguida, essa parte do código aqui sim é responsável por preencher a matriz. Tá? É importante dizer que essa instrução rand aqui, ela gera um número aleatório,
Esse vai ser um número qualquer realmente, ele pode ser 0, 1 milhão, 20, 30, tá? Ele vai gerar qualquer número aleatório. E o que eu fiz foi pegar o resto da divisão desse número qualquer por 10, tá? Quando eu faço essa expressão aqui com o resto da divisão por 10, eu vou estar sempre gerando valor entre 0 e um número 9. Tá? Vou estar sempre gerando números dentro desse intervalo por causa dessa expressão aqui, rand, resto de divisão por 10. Tá? Qualquer número resto de divisão por 10 vai ser um número entre 0 e 9. Então, continuando, o que esse código aqui, esse trecho aqui faz é preencher realmente essa matriz com números entre 0 e 9. Tá? Números aleatórios. Então, aqui eu vou chutar números para fazer esse preenchimento. Eu aqui estou fazendo com que, agora eu vou fazer o teste de mesa efetivamente, estou fazendo que assim, esse for que vai percorrer com o valor de i, tá? Começando em 0, enquanto i for menor do que 3. Então, quer dizer que esse for aqui, ele vai executar 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque ele vai executar quando i valer 0, depois ele vai executar quando i vale 1, e depois ele vai executar quando i vale 2. Isso porque quando i for valer 3, ele não é mais menor do que 3, vai parar a execução. Tá? Então, esse for aqui vai executar 3 vezes. Esse outro for aqui também vai executar 3 vezes. Né? Então, é importante trazer que esse outro for aqui também vai fazer 3 vezes essa execução. Tá? Internamente aqui. Tá? Então, cada um deles vai executar 3 vezes. Pelo mesmo motivo, né? Só que aqui controlado pela variável j e não pela variável x, mas a ideia é a mesma aqui na interação. Tá? Então, fazendo o teste de mesa, tá? Inicialmente o i vai valer 0, né? Como foi anunciado. E eu vou fazer o teste se o i é menor do que 3. E ele é. 0 é menor do que 3. Então eu vou entrar nesse for aqui assim para executar as 3 vezes dele. Tá? Logo na primeira instrução, a primeira coisa que faz é fazer o j receber 0 também. Tá? Então o j também recebe o valor 0. J é menor do que 3, já tinha comentado sobre a execução dessa parte 3 vezes. Então eu vou fazer com que a matriz na posição ij, que é a posição 0, 0, que é esta daqui, tá? Ela receba um número aleatório qualquer ali, naquele intervalo que já foi dito entre 0 e 9. Vamos dizer que sorteou aqui o número 1. Em seguida, acabou o for, né? Então ele volta aqui para reavaliar esse for, com que ele deve incrementar o valor de j em uma unidade. Então j passa a ser o valor 1. E passa no teste ainda, né? J é menor do que 3. Então aqui agora a matriz na posição ij, que é que? Qual posição, né? Posição 0 e 1, que é esta daqui, do índice 0 e 1 da matriz, vai receber um número aleatório entre 0 e 9. Vamos dizer aqui que sorteou o número 9. Acabou o for, volta aqui para cima, em que ele incrementa novamente o valor da variável j e ela passa a ser o número 2. J é menor do que 3. Então, matriz na posição 0, 2, né? Posição IJ, 0, 2, recebe o número aleatório, que essa daqui é a posição 0, 2, e digamos que seja o número 0 aqui sorteado. Acabou esse for. Não, acabou não, né? Acabou o for, ele volta aqui para cima para incrementar a variável j. Então, ele chega a incrementar essa variável j. J recebe, então, aqui o valor 3. E agora, quando ele faz o teste, tá? J não é menor do que 3 e ele para a execução desse for aqui interno. Na continuação do for, né, ele acaba aqui nesse delimitador, ele chega aqui no final desse outro for, no for externo aqui. Tá? Então ele volta aqui para cima para fazer o incremento dessa variável i e o teste. Então i valia 0, ele vai ser incrementado em uma unidade, ele vai passar a ser o número 1. I é menor do que 3, então ele entra de novo nesse for. E quando se entra de novo no for, é como se fosse uma nova execução de tudo aquilo ali. Então ele vai novamente fazer com que o j receba aqui o valor 0. Então j tinha o valor 3, agora ele passa a ter novamente o valor 0. J é menor do que 3, então ele vai fazer com que a matriz na posição, que posição é agora? Posição 1, 0, né? E j, 1, 0. A posição 1, 0 é essa daqui. Então aqui vai receber um número aleatório, digamos que seja o número 3. Acabou esse for, ele volta aqui para cima, ele faz com que seja incrementado o valor da variável j, digamos não, né? Incrementado em uma unidade, então passa a ser 1.
1 é menor do que 3. Então agora a matriz na posição 1 e 1 recebe um número aleatório, digamos aqui o número 4. Acabou o for aqui, ele volta para reavaliar. J vai ser incrementado, passa a ser o valor 2. 2 é menor do que 3, então matriz na posição 1, 2 recebe um número aleatório. Digamos aqui o número 5. Acabou o for, volta para cá, incrementa a variável j, j passa a ser 3. Com isso, 3 não é menor do que 3, então não terminou esse for, né? Não vai continuar aqui a iteração. Acabou o for, na continuidade ele encontra o final do for mais externo aqui, que volta aqui para cima para reavaliar a expressão, fazendo com que o i seja incrementado em uma unidade e fazendo e quando faz esse teste, verifica que a situação é verdadeira, né? O teste é verdadeiro, 2 é menor do que 3, então entra novamente nesse for e novamente aqui recomeça com j recebendo o valor 1, ou melhor dizendo, recebendo o valor 0. Vou fazer aqui pequenininho. J é menor do que 3, então agora a matriz na posição 2, 0, e j, 2, 0, que é essa posição aqui, recebe um número aleatório, digamos, um outro número 0. Acabou esse for, volta aqui para cima, esse valor é incrementado, passa a ser o número 1, 1 é menor do que 3, agora a matriz na posição 2, 1, que é essa posição aqui, recebe um outro número aleatório, digamos, o 6. Acabou o for, volta aqui para cima, incrementa novamente essa variável, ela passa a ser o número 2, vou fazer aqui embaixo, 2 é menor do que 3, matriz na posição 2, 2, que é essa posição aqui, recebe um número aleatório, digamos, o número 6. Acabou esse for aqui, incrementa novamente a variável j, que agora passa a ser 3. No teste de mesa é importante até o final, né? Mesmo a gente sabendo que agora vai sair desses for aqui tudo, é importante fazer esse passo aqui para ter certeza de que a execução é essa que é esperada. Tá? Então 3 não é menor do que 3, acabou esse for aqui interno. Ao final dele tem o for externo. O for externo faz com que, primeiro passo, o i seja incrementado e passe a ser aqui o valor 3. 3 não é menor do que 3. Agora acabou a execução desse for, porque aqui deu falso esse teste. Acabou a execução desse for aqui externo também, consequentemente ele não entra no interno, e acabou essa execução aqui para o preenchimento da matriz. Então é importante num teste de mesa sempre ir até o final aqui da execução. Tá? Lógico que com a prática a gente, no começo, né, quando a gente está iniciando, é importante até o final, mas na prática a gente já sabe o que vai acontecer, consegue antecipar e pode começar a dispensar esses valores, mas é importante saber que ao final dessa execução aqui, desse for, tá? Se eu fosse mostrar os valores das variáveis i e j, o valor delas seria 3. Tá? Seria 3 mesmo. Para esses testes aqui terem dado falso, o valor tinha que ter sido 3 ou superior. Né? E no caso que assim 3 é o valor que teria ao final dessa execução. Tá? Então é um detalhe importante. O final não é o valor 2 aqui, que foi a última vez que esse for executou e que esse for aqui executou. Tá? Que chegou a entrar, né? Que o teste deu verdadeiro. O valor da variável ij é o resultado do valor quando o teste deu falso, né? Quando não deu certo aquele teste. Então é importante aqui perceber, tá? E às vezes a gente só consegue perceber isso, ter essa noção, quando a gente faz uma execução passo a passo até o final ali de todas as iterações. Bom, a partir do final dessa execução, tá? O que eu tenho é o algoritmo que mostra, tá? Que vai mostrar que assim a matriz, o resultado dessa matriz preenchida. Tá? Aqui eu ilustrei com valores que eu fui chutando, né, dentro do intervalo entre 0 e 9. Esses valores estariam na memória. Se eu quiser saber efetivamente quais valores são esses, né, eu preciso mostrar, já que eles foram todos aleatórios. Então aqui eu tenho o código para poder mostrar esta matriz. Vejam que ele é praticamente a mesma coisa da execução anterior, tá? Para o preenchimento. Veja que os dois for aqui têm exatamente a mesma estrutura. Tá? Então, mas eu vou ilustrar aqui essa sequência de passos. Veja que logo no começo, o que eu tenho é com que a variável i receba 0. Então eu tenho uma substituição desse valor aqui pelo número 0. Então o i é menor do que 3, então eu vou entrar aqui no for, tá? Onde a primeira coisa que se faz é que assim é zerar novamente o j. Então esse valor de j aqui passa a ser novamente o número 0. J é menor do que 3,
e faz com que eu mostre a matriz na posição 0, 0. Os novos valores aqui para I e para J. Então 0 e 0. Tá? Com isso, eu estaria mostrando na tela o valor desta posição aqui. Tá? A matriz na posição 0, 0, que é essa posição aqui. Mostraria na tela o valor 1. Em seguida, acabou esse for. O J aqui é incrementado, passa a ser 1. E eu tenho que J é menor do que 3, então eu entro nesse teste e mostro o valor da matriz na posição 0, 1. Mostraria na tela o valor 9 aqui. Eu estou usando um espaço em branco, então eu mostraria o número 1, depois mostraria o número 9 com espaçamento ali entre eles. Tá? Esta aqui seria a minha saída. O J, acabou o for, né? Então eu venho aqui, incremento o valor de J, passa a ser 2. 2 é menor do que 3. Então eu mostro matriz na posição 0, 2, que é esse número aqui, que é o meu próprio 0. Então mostraria isso daqui na tela. O for acabou, volto aqui para incrementar o valor de J, passa a ser 3 esse valor. 3 não é menor do que 3, acabou esse for aqui. Né? Aqui o teste deu falso, acabou o for. Veja que diferente do que acontecia antes, tá? Existe mais uma instrução aqui, tá? Existe uma linha aqui de código a ser executado antes de eu reavaliar esse for aqui. Então, acabou esse daqui, mas ainda tinha uma instrução a ser feita. Aqui no caso é imprimir um /n. Tá? O /n ali, responsável por gerar uma nova linha. Só para que a próxima linha da matriz seja exibida na linha de baixo. Tá? Então aqui, quando eu imprimir o /n, acabou o bloco desse for aqui mais externo. Então ele encerrou, ele volta aqui para ser reavaliado, fazendo com que o I seja incrementado em uma unidade. O I é menor do que 3, então entro aqui de novo no for, e aqui eu vou ficar repetindo essas instruções. O J valendo 0, 0 é menor do que 3. Agora eu mostro a matriz na posição 1, 0. 1, 0 é essa posição aqui, que é o número 3. E como eu dei uma nova linha aqui, esse novo conteúdo eu vou escrever na linha de baixo. Ficou feinho, mas é o número 3. Tá? Então o for acabou, e assim eu vou seguindo, fazendo essa sequência de passos. E mostrando todo o restante da matriz. Eu vou fazer aqui rapidamente. Então esse daqui seria o resultado da minha execução, né, onde estaria aqui mostrando realmente os valores da matriz. Se eu observar esses resultados que seria a saída com esses daqui que estavam na memória, eu vejo que são os mesmos valores, né, e vejo até que inclusive existe aqui um /n a mais, que muitas vezes lá no prompt não vai aparecer, nem vai dar para perceber na execução, mas vai ter esse /n a mais ali espaçando. Se eu escrever qualquer coisa depois nesse código, eu estaria ali mostrando com uma separação, ou começando numa nova linha. Okay? Mas está aqui o teste de mesa da execução desta matriz. Então, para poder mostrar os termos da diagonal secundária, tá, eu vou utilizar essa mesma parte que eu já tinha para poder mostrar a matriz, só que agora ele vai ter um condicional na hora de mostrar, que é baseado ali naquela formulação que eu expliquei anteriormente. Então, eu trouxe aqui esse pedaço, eu vou mostrar tudo em uma linha só, a diagonal secundária. Eu vou percorrer, mas antes de mostrar, tudo que eu tenho que fazer é garantir aquela instrução. Tá? Eu não vou mostrar todos os valores, então eu vou fazer aqui assim inicialmente um if, onde eu verifico se I mais J, se o valor da variável I e da variável J, se isso for igual ao valor do tamanho dela, que é 3 menos 1. Tá? Poderia aqui já substituir pelo número 2, tá? Que vai dar na mesma. Aqui eu estou trabalhando com uma matriz constante, né? O tamanho dela é 3. Tá? Eu teria que substituir variáveis, possivelmente, aqui, para poder trabalhar com matrizes de outra ordem. Por isso eu vou deixar aqui, ó, 3 menos 1 mesmo, com essa expressão. Não vou deixar o número 2, mas a ideia aqui é que eu faça aquela expressão I mais J vai ser igual, tem que ser igual a N menos 1. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Esse é o meu N menos 1. Depois, no meu algoritmo, se eu precisar trabalhar com qualquer outro tamanho, uma ordem N aí da matriz, eu substituo todos esses número 3 aqui, tá, por uma variável, por uma constante ali, dependendo da necessidade do meu código. E, bom, isso daqui fica dentro do if. E aqui encerrou o meu
Opa, não criei o bloco aqui, deixa eu só criar. Tá, mas então aqui eu criei o bloco do if e eu mostro só condicionado com aquela expressão. Só para ver como fica bastante simples realmente essa questão. Então aqui fazendo a execução. Tem aqui o resultado da execução. Tá? Fica um pouco atrapalhado, né? Eu já vou melhorar aqui um pouquinho, pelo menos na parte de visibilidade do código. Mas está aqui, a diagonal secundária, ele pegou aqui os valores 4, 9 e 8. Tá? Ele pegou aqui, são os elementos da diagonal secundária, ele talvez não tenha pego só daqui da esquerda para a direita, né? Ele acabou pegando daqui, mas são os elementos da diagonal secundária. Só que ele pegou lá da parte superior até embaixo aqui. Tá? Vou melhorar um pouquinho esse código só para ficar mais claro. Só vou colocar aqui um printf, só para dizer que esta aqui é a diagonal secundária, que eu estaria mostrando a diagonal secundária. Então eu vou colocar uma nova linha para poder gerar um espaçamento maior. Só para ficar mais claro o resultado da execução. Certo? Então tem aqui os elementos, tá? E no caso de diagonal secundária, 4, o 9 e o 8. Os meus números aleatórios aqui foram criados com rand e eu não plantei uma semente, então também os meus números aqui vão ser sempre os mesmos. É mais fácil de visualizar aqui, não tem que ficar reinterpretando os valores. Mas está aqui os valores da diagonal secundária. Ah, mas eu queria mostrar da esquerda para a direita. O que eu faço no caso, né? Porque eu queria mostrar aqui o valor, tá? Esse valor aqui, que é o da posição 2, 0, aqui da posição 1, 1 e aqui da posição 0, 2. Tá? Se eu observar essa sequência, tá? Eu quero mostrar aqui de certa forma uma sequência contrária. Eu tenho que pensar realmente que índices que eu estaria necessitando. Vejo que na minha sequência de execução eu acabo pegando aqui inicialmente o valor 0,2, depois o 1,1 e depois o 2,0. Tá? Então nessa minha execução eu teria que, na verdade, começar com o valor de i, que começou lá com 0. Seria interessante começar com 2 e decrementando ele para eu ir subindo a quantidade de linhas aqui. Né? Então, em vez de pegar 0, 0, 0, 1, 0, 2, que foi a sequência que eu percorri a matriz, né? Depois 1, 0, 1, 1, 2, depois 2, 0, 2, 1 e 2, 2, na verdade eu vou começar a percorrer a matriz de baixo para cima, para mostrar nessa sequência. Tá? Então, como é que eu altero o código para isso? Para começar percorrendo a matriz de baixo para cima, eu vou começar, na verdade, aqui pela última posição, tá? Que seria aquela minha posição 3 menos 1. Tá? Novamente, eu estou pensando aqui em depois substituir esse 3 pela ordem n aqui. Mas então aqui já estou fazendo aqui 3 menos 1, que é a minha última linha dessa matriz. Enquanto i for maior, eu vou botar aqui até o maior ou igual a 0, porque eu quero que com 0 ele ainda entre. Eu vou decrementar este valor. Tá? Então agora eu mudei esse for, eu estou pensando que ele vai começar com o número 2, na próxima iteração ele vai decrementar uma unidade, então ele vai passar a ser o número 1. Na próxima iteração desse for, ele vai decrementar novamente esse valor e a variável vai passar a ser 0, ainda passando no teste. Então eu estaria mostrando a linha 2, a linha 2, depois a linha 1 e depois a linha 0 ainda estaria sendo mostrado porque aqui eu fiz maior ou igual a 0. Logicamente, depois, quando eu decrementar de novo, ele vai passar a ser a linha menos 1. Esse teste vai dar falso e eu vou parar a execução. Vamos ver aqui como é que ficou. Agora, nessa execução, eu vejo que ele mostrou aqui que a diagonal são os valores 2, 8, 9 e 4. E assim eu fiz essa inversão na hora de mostrar. O outro código estava certo também. Eu estava mostrando os elementos da diagonal secundária. Eu só mudei a ordem. Em vez de ver eles daqui para cá, eu comecei a mostrar, tá, da esquerda para a direita em vez da direita para a esquerda. Tá? Então vai da necessidade ali de visualização desse código. Eu tenho que fazer essa pequena mudança ali na interação do meu for. Eu vou trazer aqui assim uma pequena mudança também visual, já que eu estava falando de mostrar de cima para baixo, né, ou de baixo para cima ali, essa diagonal secundária. Eu vou fazer mais uma modificaçãozinha aqui no meu código para talvez trabalhar, né, para exercitar essa parte de mostrar os resultados de uma maneira gráfica mais interessante. Tá? O que eu vou fazer é o seguinte.
Se o número for um número de interesse, quer dizer que é um número da diagonal secundária, eu vou mostrar ele. Caso contrário, eu vou fazer aqui um else e eu vou dar um printf de nada, na verdade, só um espaço em branco. Tá? Então aqui eu vou mostrar um espaço em branco. Acho que isso daqui vai ser o suficiente. Tá? E depois eu vou repetir esse print n aqui, esse print do /n, para poder mostrar uma nova linha. E eu acho que aqui já dá para perceber o que eu vou querer na minha execução. Opa, só não ficou... A ideia tá quase lá, tá? Eu só esqueci aqui que esse 8 ficou aqui grudado. Eu queria que ele não ficasse, então deixa eu mudar aqui alguma coisinha. Bom, vou colocar um /n aqui, já é o suficiente. Tá? Então só mudei um pouquinho a formatação. Eu também já vou aproveitar, já vou mudar aqui a forma como eu estava percorrendo. Eu vou voltar àquela forma que eu estava antes. O i for menor do que 3. Tá? Que daí fica mais claro aqui minha intenção. Tá? Mais fácil de visualizar o que eu queria. Vou botar para executar. E eu vejo que na execução que eu estou mostrando a diagonal secundária mesmo com a ideia aqui de diagonal mesmo, né? Com a posição dela. Então o 8, o 9 e o 4, tá aqui os elementos da diagonal secundária. Tá? É lógico, para ficar, talvez achasse melhor para visualizar algo desse tipo aqui, botar um underline só para marcar a posição. Ou podia colocar um asterisco, porque eu acho que também ficou estranho agora aqui desta maneira, porque também ficou faltando um espacinho aí, eu devia ter colocado um espaço aqui, tá? Para poder separar. Mas eu vou colocar aqui um asterisco, espaço. Talvez fique melhor na visualização. Tá? Mas eu posso cuidar da minha formatação para poder facilitar a visualização. Isso também é um conhecimento aí que é necessário, né? Eu preciso entender realmente essas interações para poder estar extraindo o melhor resultado possível nesse sentido. Tá? Então, minha diagonal secundária está aqui. Ilustrei exatamente a posição desses termos e os termos em si estão aqui numerados. Não estou mostrando numa linha como eu tinha feito anteriormente. Uma opção aí de visualização. Achei que era interessante colocar para vocês. Eu vou aproveitar agora e fazer uma pequena, tá, otimização nesse meu código. Vejam que esses dois for aqui, um dentro do outro, inevitavelmente vão percorrer todos os termos da minha matriz. Então, a matriz 3×3, né, de ordem quadrada 3, eu vou estar percorrendo aqui e verificando nesse if aqui 9 termos dessa matriz. Cada um deles eu vou estar fazendo a verificação. Vou verificar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Mesmo que eu não mostre todos, tá, no meu código eu vou estar de forma não otimizada aí, percorrendo toda a matriz para desconsiderar alguns elementos e eu posso melhorar a execução disso. Para essa otimização, eu vou utilizar só um for. Eu não vou percorrer os 9 elementos da matriz para mostrar apenas 3. Eu vou diretamente naqueles 3 elementos da matriz e só vou mostrar eles. Para isso, eu só preciso de uma variável, que é eu utilizei aqui minha variável i, que já existia, e eu vou mostrar baseado naquele cálculo. Eu vou mudar aquela expressão para mostrar aqueles termos. Então aqui eu vou novamente pegar o printf. Só qual termo que eu vou mostrar da matriz? Bom, eu quero mostrar o 0, 2. Tá? Se eu vou pegar aqui na execução, o que eu tenho interesse é mostrar, né, o primeiro termo ali que eu vou mostrar seria o da posição 0, 2. O 2, na verdade, é o quê? É o tamanho da minha matriz, que é o tamanho 3, menos 1. Só que, logicamente, se eu deixar dessa maneira, depois eu vou mostrar o 0, 2, depois o 1, 2 e depois o 2, 2. Não são os termos da diagonal secundária ali que eu queria. Tá? Isso porque eu deixei isso daqui como se fosse uma constante. Na verdade, é baseado nessa expressão. E eu também já vou utilizar... Eu também já vou utilizar aqui. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. Né? Então, a ordem é menos 1. Menos o valor de i também. Vamos ver se a execução deu certo. Depois eu explico num teste de mesa o que foi que eu fiz aqui. Por causa da complexidade que isso aumentou. Tá? Mas eu mostrei aqui os valores. É o 4, o 9 e o 8. Tá naquela primeira ordem que eu tinha mostrado, né? De cima para baixo, digamos assim, os elementos da diagonal secundária. Então, considerando que ao final da execução daquele meu primeiro trecho de código que preenchia a matriz, né? O resultado da minha matriz seria esse daqui, com os números aleatórios entre 0 e 9. Tá? Eu trouxe de novo esse pedaço aqui para essa outra parte, para agora poder avaliar só essa expressão aqui que mostra a diagonal secundária. Então, o primeiro printf aqui é só para realmente mostrar a diagonal secundária. E aqui eu vou percorrer os elementos, tá? Eu vou acompanhar aqui a evolução
desses termos aqui assim para poder pegar exatamente esses termos aqui da diagonal secundária. Então, para isso, tá, eu tenho essa minha variável i, e logo no começo da execução eu faço esse i ser substituído pelo valor 0. Então ele volta aqui a ser zerado. Tá? E eu mostro a matriz na posição, e agora eu tenho que me preocupar com esse cálculo aqui. Qual que é o resultado desse cálculo? Se eu fizer 3 menos 1 dá 2, 2 menos 0 dá 2. Então o resultado desse cálculo aqui deu 2. Então eu pego a matriz na posição 0, 2. Posição 0, 2 é essa daqui, então eu pegaria esse termo aqui que eu estou marcando. Em seguida, acabou o for, o i é incrementado em uma unidade. Então aqui ele passa a ser o número 1. Então eu mostro aqui a matriz na posição 1, e qual que é o resultado desse cálculo agora? 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então esse valor aqui agora passa a ser o valor 1, o resultado desse cálculo. Veja, não é uma variável nem nada, é o resultado de um cálculo. O resultado do cálculo deu 1. Então eu estaria mostrando o valor da matriz na posição 1 e 1, que é esse valor aqui. Tá? Então esse aqui é o segundo valor que estaria sendo mostrado pelo meu algoritmo. Em seguida, o for acabou, ele incrementou em mais uma unidade o valor de i, passou a ser o número 2, e agora então ele mostra a matriz na posição 2 e o resultado desse cálculo, que dá 3 menos 1 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Então ele calcula aqui de novo e chega no valor 0. Fazendo com que o valor da matriz que é mostrado é o valor que está na posição 0, né, melhor dizendo 2, o valor de i é 2, e o resultado desse cálculo aqui 0. Então mostrando na posição 2, 0, que é esse valor aqui, valor 2 na posição 2, 0. E aqui eu estaria mostrando então esses termos da diagonal secundária, só que dessa vez percorrendo apenas 3 elementos. Eu fui exatamente nos 3 elementos que eu precisava. Só que daí eu precisei me preocupar em fazer aqui o cálculo para conseguir direcionar exatamente para aqueles termos que eram necessários. Mas a eficiência é muito maior. Não percorri as 9 posições para pegar só esses 3 elementos aqui que eu tinha interesse. Agora eu fui diretamente nos 3 elementos que eu tinha interesse, então esse meu for executou apenas 3 vezes. Tá? Essa iteração foi de apenas 3 elementos. E o resultado é muito melhor, então. Então aqui eu acabei mostrando de cima para baixo, né, a diagonal secundária. Eu quero alterar aqui o código para conseguir mostrar aqui. Eu queria mostrar o 9, mostrar da esquerda para a direita, então esses termos, que acabaria sendo de baixo para cima. Mostrando aqui o 9, o 8, o 9 e o 4. Tá? Como é que eu mudo esse código aqui? Bom, aqui a ideia é começar pela última linha primeiro, né, para poder vir lá da esquerda para a direita. Então, novamente, aqui eu vou fazer o meu 3 menos 1. Tá? Então, tamanho da matriz menos 1. Para pegar aqui o valor na linha 2, começar pela linha 2. Enquanto esse i for maior ou igual a 0, eu vou fazer o decremento dessa variável. Tá? Então, aqui eu estaria pegando o valor na posição 2, depois na linha 2, depois na linha 1 e depois na linha 0. Tá? Isso daqui é o suficiente para poder mostrar na outra ordem a diagonal secundária. Então começou aqui o 9, depois o 8, depois o 4, aqui sendo mostrado. Isso encerra a explicação, a minha explicação sobre como mostrar a diagonal secundária. Eu tentei fazer o mais explicado possível, tá? Mas espero que tenha ficado bem entendido ali como fazer, como percorre a matriz, alternativas que tem para poder mostrar o resultado dessa matriz, mostrar a diagonal secundária dessa matriz, tá? E formas mais otimizadas de poder mostrar o resultado dessa matriz secundária. Obrigado por assistir. Até a próxima.